De novo estamos aqui no nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Eu venho estudando as lições da Escola Sabatina desde... não sei... tempos imemoriais, vamos dizer assim. Quando eu não sabia ler, que a minha mãe, todos os dias, explicava a lição da Escola Sabatina lá das crianças, ainda era criança mamífera. Eu acho que até ainda era quadrúpede, porque ainda caminhava com as pernas e com as mãos, né? Nunca parei de estudar a lição da Escola Sabatina. É a primeira coisa que faço no dia, né? Estudar a lição, depois eu leio 1 ou mais capítulos da Bíblia, às vezes leio 2, às vezes leio 3, nunca menos de 1, né? E depois eu faço as outras atividades. Pois bem, nessa semana aqui nós estamos, hoje é sábado à tarde, são quase 16 horas da tarde, né? É um lindo dia de sol, está um pouquinho nublado aqui em Ijuí, está uma temperatura muito agradável. Ontem de manhã, sexta de manhã, ontem, amanheceu aqui 8 graus, dia 17 de novembro. Alguém explica? Perto do verão desse jeito, né? Pois é. E nós estamos à nossa frente com a lição do meio da tempestade, que vai de 3 de dezembro até 10 de dezembro. Estamos com um novo equipamento. Bom, tem uma mesa aqui do lado, eu posso colocar a mão aqui em cima, etc. Então, vocês estão vendo, agora sim, estão vendo a mesa, né? Uma mesa redonda que nós compramos agora para o final do ano, quando vierem as visitas. Então, como a gente não vai oferecer muita coisa para comer, a mesa é bem pequenininha, redonda, cabe um monte de gente ao redor. Dá para botar um bolinho aqui no meio e não tem mais espaço. Aí o pessoal vai comendo um bolinho e um copo d'água. Cada um, mesmo copo. Então vamos fazer a nossa oração. Santíssimo e bom Pai que estás nos céus, te damos graças que Tu nos tens orientado por meio desses riquíssimos estudos de Jó. Abençoe-nos nesse estudo desta semana também. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, eu fiquei meditando e eu vou ter que dividir com vocês as minhas reflexões. Nesta semana, prenderam algumas pessoas importantes aqui no Brasil, né? Foram e são importantes. O Antônio Garotinho, Sérgio Cabral, né? E na quinta-feira, eu acho que foi, foram levar o garotinho do hospital para o presídio Bangu 8. Eu nunca me diverti tanto. Confesso que gostei de ver a cena. Alguém que é um sujeito corrupto esperneando. O sujeito estava lá, infartado, não é? E de repente ficou forte, precisou uns 5, 6 homens, também fortes, para segurá-lo. E ficou forte, começou a espernear. Sabe? Aí eu fiquei pensando, a polícia estava lá cumprindo uma ordem de um juiz. E ordem de juiz se cumpre, porque o juiz se baseia na lei, tem que cumprir então, né? E eu fiquei imaginando como que vai ser o final do julgamento, quando Deus proferir a sentença de cada um, o tempo que vai ter que ficar esperneando no fogo do inferno. Que vai adiantar ficar esperneando lá, gritando, reclamando? Não vai adiantar nada. Eu fiquei pensando no poder do juiz eterno, do juiz justo, do juiz salvador, que é salvador daqueles que quiserem se salvar, mas que é juiz e condenador daqueles que quiserem, do que optarem para serem condenados. Eu fiquei refletindo sobre isso. Até agora, eu fiquei refletindo de noite, fiquei imaginando essas coisas. Então, se nós formos presos, e provavelmente seremos nos últimos dias,
que seja sem causa. Porque este que é preso sem causa, ele não fica se escondendo, não fica esperneando nem nada, ele confia em Deus. Como foram os 3 companheiros de Daniel, lá diante de Nabucodonosor, né? Eles levantam a cabeça, porque são honrados, não têm vergonha do que fizeram. Esses nós temos que ser. Pois bem, mas nosso assunto é outro, né? Nosso assunto aqui do meio da tempestade. Deus ficou esperando eles falar um monte de bobagens, né? Deixa eu ler aqui. Jó 38, versículo 4. Onde estavas tu, né, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Então vejam, vamos fazer uma reflexão aqui bem interessante. A questão dessa semana é a questão do conhecimento de Deus frente ao conhecimento humano. Ou então, o contrário, que é melhor, né? O conhecimento humano frente ao conhecimento de Deus. Quem é o ser humano para questionar Deus? Se eu, Sigberto, for questionar Deus em relação a alguma coisa, a minha capacidade de compreensão, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento é mínima, mínima, mínima. A coisa mais provável que existe é que eu vou cometer um erro. Mas isso é praticamente certo. E se eu acertar, vai ser por coincidência e não pela minha capacidade. Né? Então ali estavam aqueles 3 homens, mais o outro, Eliú, e mais Jó, então 5 ao todo. Né? Pelo menos os que falaram eram esses. Passaram 7 dias sem falar nada. Parece que foram os melhores dias de Jó, porque pelo menos serviram de conforto. Depois, um a um, falou. E apontou o dedo para Jó. Pecador. E Jó se defendia, etc. Finalmente, pararam todos de falar. Aí, Eliú, que já estava lá, também falou. E Jó se defendeu de Eliú e finalmente ninguém mais falou nada. Perceberam o que se pode deduzir daqui? Ninguém mais falou nada. Jó, e aqui terminaram as palavras de Jó. E daí também pararam de falar, porque ninguém mais tinha argumento contra Jó. Jó não abria mão de dizer que ele era íntegro, que ele não era culpado, de sei lá o que estava culpando ele, porque nem eles também diziam, não sabiam. E aí ficou silêncio. Foi então que Deus falou. Atentaram? Para o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o tempo do sofrimento de Jó se prolongou desde que eles chegaram lá, até que não tiveram mais argumentos, nem eles para acusar, nem Jó para se defender. Quando todos eles pararam de falar bobagens, Deus entrou em cena, fez uma série de perguntas, não explicou nada das causas, porque não tinha que explicar, no meu ponto de vista, pelo menos, não tinha que explicar, porque vejam bem, o que tinha ele de explicar para um grupo de 5 pessoas que só se limitaram a falar besteira? Ninguém deles disse: Jó, vamos orar a Deus para que Deus nos responda? Nem Jó se lembrou. Jó pleiteou: olha, eu quero ter uma audiência com Deus, eu quero defender a minha causa. Não é? Mas ninguém se lembrou de dizer: vamos perguntar a Deus, vamos ver o que ele tem a dizer. Ninguém, porque estavam certos que Jó era um condenado de Deus e Jó estava certo de que não era esse o caso. Então veja, o sofrimento de Jó se prolongou durante o tempo em que eles o acusaram e em que ele se defendia. E quando isso terminou, Deus entrou em cena, fez uma série de perguntas e acabou com o sofrimento de Jó. Logo, se deduz aqui que esse sofrimento podia ter sido mais curto. Isso nos ensina o seguinte, que muitas vezes, mas realmente muitas vezes, nós estamos prolongando o sofrimento das pessoas por meio da nossa conversa tola. E que quando nós paramos de conversar ou falar, etc. tal, provavelmente, em muitos casos, o sofrimento de alguém, pelo menos, diminua.
Não é? Isso também quer dizer que se aqueles amigos de Jó não tivessem chegado lá, talvez, provavelmente, certamente, o sofrimento de Jó teria sido mais curto. Né? Teria tido só algum diálogo com a sua esposa. Isso também quer dizer que nós estamos aqui às vezes pensando, como que não vieram mais pessoas ali para falar com Jó? Que bom! Já pensou se tivessem vindo 50 pessoas falar com ele? Quanto tempo aquele coitado teria sofrido, a mais do que já sofreu, sem poder morrer? E lá passando sem ter mais argumento nenhum para se defender, tendo que repetir de novo a mesma coisa. Que bom que só vieram 4. Melhor teria sido se tivesse vindo só 2 ou 1, né? Ou melhor ainda se não tivesse vindo nenhum, porque esse tipo de consolador só aprofunda o sofrimento, não é? É o que se deduz aqui dessa lição. Que coisa mais triste, né? Então aqui nós vemos o seguinte, olha só. Do meio da tempestade. Mas que tempestade era essa? De um redemoinho, né? Hoje nós temos aqui, por exemplo, os furacões. Os furacões podem chegar a 200 km por hora o vento. E o tornado, que é bem estreitinho aqui, suga para cima, o vento pode chegar a 500 km por hora. Então eu estou supondo que isso fosse um tornado. De dentro do tornado estava Deus falando. Ele estava ali por meio daquela encenação real, onde ele não se tornou totalmente visível. Um ser humano, pecador, não pode ver Deus, a sua face. Dali ele estava falando, ele estava dizendo, sem palavra nenhuma, dizendo, eu tenho poder sobre o vento. E ele estava controlando aquele tornado, ou aquele redemoinho, sei lá o que era. Mas era uma movimentação de vento, e não era uma movimentação assim, bem suave, não, né? E estava questionando Jó. Né? Então estava chegando a hora de terminar o sofrimento de Jó, porque terminou a argumentação contra Jó. E Deus começou a argumentar contra eles e não explicou nada, só fez perguntas. Fez perguntas a Jó, não fez pergunta aos homens, mas eles estavam lá e ouviram. Né? A rigor, resumindo tudo que Deus estava dizendo ali, se vocês tivessem sido mais sábios, tivessem sido mais cuidadosos, vocês teriam atinado com o que está se passando aqui. Porque vocês não estão vendo que pela vossa falta de sabedoria, pela vossa falta de conhecimento, diante de mim, vocês não estão vendo que esse homem é justo? Sim, porque Deus disse no final para que Jó orasse por eles. Vocês não estão vendo que ele é justo? Vocês atacaram e não disseram nada do que ele teria feito. Né? Não disseram nada. E Jó se defendia. Em primeiro lugar, ninguém de vocês lembrou de orar. Em segundo lugar, vocês deviam ter sido mais sábios para atinar. Não, vocês não iriam descobrir nos bastidores a conversa entre Deus e Lúcifer. Não iriam. Mas iriam pensar, bom, alguma outra explicação deve haver para isso, como havia. Que não era a explicação dos pecados de Jó. Deve ter uma outra explicação, nós não sabemos. Então vamos consolar Jó, vamos orar a Deus, vamos aguardar, vamos nos confortar uns aos outros, qualquer coisa assim, e vamos parar de acusar Jó. Né? Porque nós conhecemos Jó desde o início, desde sempre, como íntegro. E de um momento para outro acontece isso nunca aconteceu. Será que vocês não têm um pingo de inteligência para raciocinar um pouco diferente daquela velha maneira de sempre? De seguir sempre o mesmo erro que já vinham seguindo, de dizer sempre a mesma coisa, pecou, é amaldiçoado. Será que não podem sair dessa linha estreita de pensamento, de gente ignorante? Não é? Em certas linhas era isso que Deus estava dizendo para eles. Não é? E Deus ficou em silêncio enquanto eles estavam falando asneiras. Não é? E quando eles pararam de falar bobagens, então Deus começou a falar.
Jó queria uma audiência com Deus. A audiência já tinha havido entre Satanás e Deus, duas inclusive. Né? O que Jó devia ter pedido? Jó devia ter pedido uma oração, devia ter orado a Deus, devia ter pedido perdão. Perdão sobre o quê? Não sei. Mas os amigos de Jó teriam se apaziguado, pelo menos com isso. E outra coisa, Deus responderia. Em vez de Jó estar dizendo, Deus, Senhor Deus, me dê uma chance de eu me defender, já devia ter se humilhado. Todos nós também, porque Jó era pecador, não assim como ele estava imaginando, mas era pecador. Não é? Eu também sou. Bom, eu nunca assaltei um banco, eu nunca matei ninguém, nunca estuprei nem nada. Mas fiz coisas menores. E sou pecador, passível de morte. Também tenho que pedir perdão. Não porque fiz, que não tivesse feito grandes coisas, mas tenho meus pecados. Não é? Então nós podemos ser perdoados. E esse é o relacionamento de humildade, não de ficar exigindo. Mesmo assim, diante de toda essa situação, Jó não deixou de confiar em Deus e se manteve íntegro, se manteve fiel a Deus, se manteve confiante em Deus. Essa parte, Jó não falhou. Não falhou. E Jó demonstrou que era fraco, em pedir uma audiência a Deus, etc. Mas em sua fraqueza, isso aqui me arrepia, em sua fraqueza, ele não deixou de confiar em Deus. Esse é o ponto importante nesse estudo todo aqui. Então Deus passou a fazer perguntas a Jó, e perguntas fazem pensar. Deus é um perguntador, não é? Deus já fez muitas perguntas, fez perguntas a Adão, por exemplo, onde estás? Não é? Porque quem te disse que estavas nu? Não é? Onde está Abel, teu irmão? Não é? E assim foi indo, perguntou para Caim, e assim Deus é um perguntador. Todo aquele que ensina, todo aquele que tem inteligência, pergunta. A ciência avança por meio de perguntas. Uma tese científica feita em cima de uma pergunta. As perguntas são das coisas mais importantes que existem para se adquirir conhecimento. E Deus estava querendo transmitir conhecimento, portanto Deus estava perguntando. Não é? Deus estava perguntando. Estava ali dizendo para eles, vocês não são inteligentes. Vocês não têm inteligência. Vocês podiam ser um pouco mais inteligentes do que vocês são. Era só refletir um pouco mais. Era só olhar um pouco para a natureza, como Deus cuida de tudo. E Jó, estão vendo que tem uma coisa estranha, fora da rotina acontecendo com Jó? Que tem algo completamente fora do normal acontecendo com Jó? Né? Deus estava colocando a diferença entre a sua sabedoria e a sabedoria deles, entre a sua inteligência e a inteligência deles, entre a sua capacidade e a capacidade deles. Vamos raciocinar um pouquinho. Esse dia eu estava lendo, descobri que existem no mínimo 100 bilhões de galáxias, mas poderá chegar a 500 bilhões de galáxias do universo visível. Do invisível, bom, lógico, ninguém faz ideia. Imagina-se que seja infinito. Mas que fique nas 100 bilhões de galáxias, cada galáxia tem em torno de uma média de 100 bilhões de estrelas. Você consegue imaginar, você que está me ouvindo aí, o tamanho disso, a complexidade disso, o poder de alguém de comandar isso? Dá para imaginar? Não dá. Não me entra na cabeça. Eu sou muito pequeno para isso. Né? Esse é Deus. Posso eu explicar Ele? Posso eu argumentar com Ele? E quem é amor, que cuida disso tudo com carinho, posso eu questionar os atos dele? Então, se parece que aquilo que Deus fez, ou deixou de fazer, ou enfim, que aconteceu, parece ser algo completamente injusto, essa explicação é
obviamente completamente errada. Porque a gente não entende o suficiente para explicar os atos de Deus. Uma coisa pela Bíblia nós temos que ter certeza: Deus não é injusto nunca, nunca, né? Então, se algo acontece que dá a entender que Deus é injusto, a explicação está errada. E eles, amigos de Jó e Jó, já sabiam dessa premissa, já sabiam, né? Mesmo assim, como também eu faço, e como todos nós fazemos, estava ali dando explicações sobre como Deus age, como Jó devia agir, etc e tal, falando só bobagens, né? Então, Jó ficou desconcertado com as perguntas que Deus fez e mais ou menos respondeu assim: me humilho ao pó da terra, reconheço quem sou eu diante do Criador de tudo, diante daquele que criou o universo, daquele que mantém o universo, daquele que é amor, daquele que vem dar seu Filho aqui por nós. Quem sou eu para dar explicações? Para ficar reclamando, resmungando? Quem sou eu? Gente querida, para finalizar esse comentário, não podemos explicar Deus, não podemos entendê-lo, mas podemos confiar. Jó confiou. E, mesmo que falemos um monte de bobagens a respeito dele, se confiarmos nele, ele vai relevar essas bobagens para o lado e vai vir nos salvar, como salvou Jó naquele mesmo dia, né? É isso que ele vai fazer. Então, se na nossa fraqueza tivermos ideias bobas, coisa assim, porém nos mantivermos fiéis a Deus, está tudo bem. Porém, se for possível evitar de falar bobagens, no caso então ficar quietos, é bem melhor ainda. Santíssimo e poderoso Deus, queira nos abençoar e nos guardar, para que como Jó e como Jesus Cristo, como Daniel também, como Davi, como tantos outros, nos mantenhamos fiéis e íntegros. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.